Para iniciarmos, falaremos sobre o geocentrismo e o heliocentrismo. Bom, o interesse em compreender os movimentos dos corpos celestes gerou muitas observações, pesquisas, teorias religiosas e científicas sobre esse fenômeno. Mais ou menos aí por volta de 350 a.C., na Grécia Antiga, Aristóteles desenvolveu uma teoria que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo e 9 esferas ficavam girando em torno dela. Posteriormente, no século II d.C., o matemático e astrônomo Cláudio Ptolomeu reforçou esse pensamento e elaborou a teoria geocêntrica. Segundo essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar e o restante dos astros orbitam ao redor dela ao longo de um círculo, que seria o epiciclo. E conforme o geocentrismo, cada astro se movimenta com uma velocidade distinta, cuja ordem de proximidade da Terra é a seguinte: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Esse modelo de sistema solar foi defendido pela Igreja Católica durante mais de 1400 anos, visto que apresentava aspectos de passagens bíblicas. Bom, mas a teoria heliocêntrica já vinha sendo desenvolvida durante o século III a.C., através de observações do astrônomo grego Aristarco de Samos. Mas foi só no século XVI d.C. que Nicolau Copérnico sistematizou uma teoria que era o oposto do modelo geocêntrico, sendo denominado como heliocentrismo. Nicolau Copérnico foi considerado o fundador da astronomia moderna. Ele nasceu na Polônia. Sua teoria heliocêntrica afirmava que a Terra e os demais planetas se moviam ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. A alternância entre os dias e a noite é a consequência do movimento que a Terra realiza sobre seu próprio eixo, denominado de movimento de rotação. A Igreja Católica se opôs à teoria de Copérnico, a teoria heliocêntrica, e ele só autorizou a divulgação de seus dados matemáticos que comprovam a teoria após sua morte, pois temia ser condenado por heresia da Igreja Católica. Galileu Galilei, durante o século XVII, reforçou a teoria heliocêntrica através de observações com lunetas holandesas. Por ser considerado muito atrevido para a época, Galileu foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, tendo como opção negar sua teoria ou ser queimado na fogueira da Inquisição. Sem muitas alternativas, sua teoria foi negada. Porém, o heliocentrismo foi sendo aperfeiçoado por cientistas como Kepler e Isaac Newton, e atualmente é a teoria mais aceita pela comunidade científica. A Igreja Católica, por sua vez, só aceitou esse modelo de sistema solar em 1922. De uma forma bem resumida, o campo gravitacional e as leis de conservação exercem um importante papel no sistema de planetas e satélites e no movimento das naves espaciais. É por meio da gravitação e das leis de conservação que os satélites realizam seu movimento ao redor dos planetas e se mantêm em órbita. O campo gravitacional explica que corpos que possuem massa atraem-se a outros corpos, que por sua vez também possuem massa. Além disso, as leis da conservação e a gravitação permitem o envio de naves à Lua. Podemos citar as leis de Kepler nesse tópico. As leis de Kepler demonstram como ocorre o movimento dos planetas ao redor do Sol e dos satélites ao redor dos planetas. Johannes Kepler foi um astrônomo alemão, criador de 3 leis sobre o movimento planetário, possibilitando que hoje se conheça a estruturação do universo. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas e a terceira é a lei dos períodos. A inter-relação Terra-Lua-Sol. As relações entre os três é que a Lua também faz movimento de translação, ela gira em torno do Sol junto com a Terra, o que permite os eclipses solar e lunar. Quando você tem Sol, Lua e Terra nessa posição, ocorre o eclipse solar. As pessoas que estão na sombra, que a luz projeta, não veem o Sol. Nesse momento é dia nesse hemisfério, e as pessoas não veem o Sol. Quando essa Lua, na fase da Lua cheia, se esconde na sombra da Terra, temos o eclipse lunar, porque você não vai ver a Lua, que está dentro do cone de sombra da Terra. Bom, a Lua não emite luz, não tem luz própria. Quando olhamos para o céu e a vemos brilhante e imponente, olhamos, na verdade, o Sol na Lua. O Sol é fonte de luz, primária, um corpo luminoso. A Lua é fonte secundária, um corpo iluminado. Com isso, então, assim como a Terra, a Lua também se movimenta. Um movimento de rotação é o que ela faz girando em torno do próprio eixo. O movimento de revolução é o giro que ela dá em torno da Terra. Devido ao movimento, ela pode ter 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante, ou quarto minguante. A nova acontece quando a face iluminada não está voltada para a Terra. Finalizando então, é por isso quando olhamos não a vemos, devido à revolução.
A lua começa a aparecer, a se iluminar, por isso o quarto crescente, quando a lua é totalmente iluminada, chama-se lua cheia, devido ao movimento, volta a escurecer e a chamamos de minguante.